Essa semana eu quero ver se eu fico no roubador, porque é longo. Vamos lá. Pastora, a senhora vai falar? Vou falar por que muitos cristãos não prosperam. Gente, é uma coisa muito triste de se falar. Por quê? Por que tantos cristãos não prosperam? E parece uma gente tão boa, uma gente tão bonita, uma gente sincera. Não somos os melhores dessa terra, mas também não somos os piores, não é? Vamos chegar lá, mas por quê? Aqui em 1 Coríntios 5:11, depois eu quero que você estude em casa, tá? Todo mundo estudando aí. 1 Coríntios 5:11 diz assim: o que eu queria dizer era que vocês não devem fazer companhia a ninguém que se diz irmão em Cristo, porém cai em pecados sexuais, é ganancioso, é um caloteiro, adora ídolos, é um bêbado ou um desaforado, nem ao menos almocem com esse tipo de gente. É que eu li na Bíblia, na linguagem de hoje, porque tem muita gente que me acompanha e não conhece a palavra. Na linguagem de hoje está em 1 Coríntios 5:11. E aqui mesmo, em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, diz assim: vocês então não sabem que os que fazem tal coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios. Aqueles que vivem imoralmente, que são adoradores de ídolos, adúlteros, efeminados, não terão parte no reino, nem tampouco os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores e os salteadores não herdarão o reino de Deus. Por que a senhora leu esta palavra para mim e para você? Porque aqui está escrito tanto ladrão como roubador. Então a gente vai falar da diferença. Parece igual, né? Ladrão e roubador. Mas não é. Não é, tá bom? Então, pastora, qual o primeiro exterminador da riqueza? Quando eles chegam, presta atenção nisso, na minha vida, daqui a pouco, gente, depois da palavra, Eliane, eu vou estar orando por cada um de vocês e eu vou estar orando, tá bom, meu doce? Tá? E vou orar sim, tá? É que quando não entra no horário da oração, se eu parar agora me dificulta um pouquinho, mas eu não deixo o maior amor do mundo, a maior atenção, Eliane. Daqui a pouquinho eu vou estar orando pelo seu pedido de oração, viu, filha? Tá? Esqueço não, tá? Gente, não esqueço. Um grande beijo para todos vocês que entraram depois da oração. Que horas que a senhora começa a oração? Gente, 2 minutos para meio-dia eu entro na oração, tá bom? Tá? Mas vocês estão fazendo pedido de oração, depois eu vou orar. Sou séria nisso, tá? E quando eu falo, eu prometo e eu cumpro. Em nome de Jesus. Eu quero falar de um exterminador, a palavra começa agora. Vencendo o demônio roubador. Vencendo o demônio que nos rouba. Compartilha aí, dá tempo. Corre. Pastora Solange, o que é o espírito roubador? O que é um roubador? Vamos lá. Roubador é aquele que rouba. Pode ser chamado de ladrão também. É um espírito, é um ladrão roubador. Mas tem uma diferença, né? Então é aquele que rouba. Em 1 Coríntios 5:11, como acabamos de ler, diz: nem se assente com ele. A Bíblia diz que uma pessoa que rouba, você não deve nem tê-lo na sua casa. Mas, pastora, o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto. Ele disse à igreja de Corinto aos coríntios que uma pessoa que comete esses pecados que eu acabei de falar para vocês, depois vocês leem com calma, 1 Coríntios 5:11 fala, ele tem uma unção que ele passa para você. Eu não sei se você se lembra, lá na roça eles falam muito isso, né? Tomar muito cuidado, porque porcos que se misturam, meu pai falava isso, tá, gente? Dá licença de eu falar. Porcos que se misturam
farelos comem. Então, o Senhor está dizendo que... Mas essas pessoas, elas não têm Jesus. Não, são as pessoas que conhecem Jesus, que conhecem a palavra e que praticam tais coisas. Pessoas que conhecem Deus, conhecem Jesus, conhecem a palavra, é batizado e vive no pecado, e gostam do pecado, e se alimentam do pecado, saia de perto delas. Não é para aqueles que não conhecem Jesus. Presta atenção. Para ninguém dizer que eu estou ensinando errado. O apóstolo Paulo disse assim, olha, nem se assente com eles para comer. Por quê? Porque o judeu só se assenta com quem tem comunhão com Deus e com Ele. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque não parece, mas a pessoa vai sendo seu amigo em pecado, seu amigo em pecado, daqui a pouco ele está te convidando, você está indo, está te dando conselho, você está recebendo, daqui a pouco, Anjo, olha para mim, você está comendo da canjiquinha dele. Segunda coisa, nem roubadores, 1 Coríntios 6,10 diz lá, e lá é que fala que tem ladrão e que tem roubador, que a gente vai falar hoje. Lá está dizendo que nem os roubadores, nem os ladrões herdarão o reino de Deus. Quer dizer o quê? Se Jesus volta, não é só as pessoas que vivem na idolatria, na magia, são efeminados, ou adoram ídolos, ou bebem, ou vivem brigando. Não é só essas pessoas que não herdarão o reino dos céus. Os ladrões e os roubadores não herdarão o reino dos céus. E a Bíblia diz lá isso, que os roubadores não herdarão o reino. Em Levíticos capítulo 6, depois eu quero que vocês estudem isso em casa. Em Levíticos capítulo 6, deixa eu ver se eu abro aqui, que eu acho importante ler isso aqui para vocês, porque talvez você não vá abrir, e é uma pena, tá? É importante, pastor? Nossa, é muito importante. Só para vocês entenderem a gravidade do que eu estou pregando hoje. Tá, Levíticos, o terceiro. Levíticos, quanto? Acabei de falar. Levíticos capítulo 6, né? Deixa eu ver aqui. Até marquei. Aqui, ó, na Bíblia, na linguagem de hoje. Levíticos capítulo 6 diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, veja como proceder quando alguém cometer qualquer pecado, desses que muita gente costuma praticar. Como, por exemplo, deixar de devolver alguma coisa deixada com ele pelo dono, como penhor ou garantia de pagamento de empréstimo, não querer devolver o que foi confiado a ele, ou o que roubou, ou o que conseguiu explorando o próximo, não querer devolver uma coisa que achou de outra pessoa, jurando que não achou. Olha gente, presta atenção. Tudo isso ofende ao Senhor. Entendeu por que muita gente não prospera? E está dentro da igreja há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. O culpado terá que devolver aquilo que roubou, ou conseguiu com abuso, ou guardou em depósito, ou achou. Terá que devolver tudo aquilo que andou jurando falsamente que não estava com ele. Além de devolver tudo sem faltar nada, olha só, gente, dará ao prejudicado 20% do valor em cima, sobre o valor do artigo devolvido. No dia em que for declarado culpado, fará tudo isso, devolverá o que é do outro, pagará mais 20% a ele e fará uma oferta ao Senhor pelo pecado que cometeu. Como oferta pela culpa, ele trará um carneiro do rebanho dele, senão tem que comprar. Carneiro sem nenhum defeito físico. O valor do animal deverá estar de acordo com a avaliação feita por você, Moisés. O sacerdote receberá o animal e fará expiação pela culpa diante do Senhor. Com a expiação feita, aquele que pecou estará perdoado e livre da culpa do mal que fez.
Pastora, pera um pouquinho. É isso aí. É exatamente isso que vocês entenderam. Quando uma pessoa roubava alguém no Velho Testamento, ficava com alguma coisa que não era dele, jurava falsamente que era dele, ele tinha que pegar aquele valor, tinha que dar para a pessoa mais 20%, devolver tudo para ele, pagar 20% em cima, e ele tinha que pegar um carneiro ou um cordeiro. Quanto vale isso hoje, pastor? No mínimo R$ 1.500 a R$ 2.000 em Israel. Ele teria que pegar esse cordeiro, levar até o sacerdote, e o sacerdote sacrificar o Senhor. Entenderam? Já começaram a entender por que muito cristão não prospera? Não roube e não explore os outros. Isso tem consequência, pastora? Se nós soubéssemos a consequência que existe de roubar alguém, de pegar alguma coisa de alguém, de ficar com um centavo. Meu pai dizia assim, ó, compartilha aí, gente, que dá tempo. Uma agulha do teu próximo vai virar um palheiro contra você, que vai te espetar a vida inteira e você não vai poder fazer nada. Não roube, não explore os outros. Não passe uma noite com o dinheiro que é do teu próximo. O que é isso? Por exemplo, a minha filha trabalha como diarista. Ela ganha por dia. Se ela terminou o dia dela, ela tem que receber. Por quê, pastor? Porque se passar um dia, a pessoa tem que colocar 20% ali pela Bíblia e te entregar. Se ela não combinou com você. Se ela chegou e falou, olha filha, eu não tenho esse dinheiro agora, você me espera até amanhã, aí tudo bem. Mas se ela não fez isso, e ela usou aquele dinheiro para pagar outra conta, ou ela deixou guardado em banco, ela tem que te dar mais 20% em cima, gente. Deu para entender, gente? Não. Resultado, não roubes o pobre. Por que não roubar o pobre, pastora? Porque o pobre, gente, ele não tem quem defenda ele. A viúva não tem quem defenda ela. O órfão não tem quem o defenda. Quando você prejudica, e eu também, um exemplo, nós, uma viúva, um pobre, um órfão, Deus é de uma rapidez para fazer justiça contra mim e contra você não tem noção. Não roubes o pobre. Por quê? Porque ele não tem como se defender. Irmãos, eu já vi gente na rua, a pessoa pedindo esmola, e a pessoa vai para dar uma moedinha e pega a nota grande. Quando eu não tinha Jesus, irmãos, eu saía brigando, eu brigava mesmo. Brigava e ia para cima, não tinha medo não. Aliás, eu não tenho medo até hoje, tá, gente? Mas, o que acontece? Quando a gente passa a ter Jesus, a gente começa a vigiar. Eu falo, não faz isso. Então, gente, eu já vi tanta coisa errada na minha vida. E aí, irmãos, nós temos que parar e pensar. Você já ficou com algum troco de alguém? Algum caixa de farmácia, de supermercado já te deu um troco errado? Eu sei que você estava precisando de dinheiro, mas você teve a coragem de levar aquele dinheiro e usar? Esse dinheiro poderá te empobrecer pro resto da vida. Vamos lá. Pastora, fale mais alguma coisa, por favor? Fale. Qual é a diferença entre o roubador e o ladrão? Até antes de eu conhecer a palavra, para mim era tudo igual. Mas tem diferença. O roubador é um e o ladrão é outro. Presta atenção nisso. Essa palavra vocês vão compartilhar muito hoje, tá? Por favor. Vamos lá. Qual é a diferença entre o roubador e o ladrão? O ladrão
Eu não sei se vocês lembram que a mãe da gente, o pai, a tia, a avó falava assim: a ocasião faz o ladrão. Fortíssimo, mas é verdadeiro. Esse provérbio, esse ditado é verdadeiro. A ocasião faz o ladrão. É a ocasião que faz o ladrão. Então, por exemplo, o ladrão ele precisa roubar. É um tipo de roubo, claro. O ladrão, a Priscila está dizendo, Noronha está dizendo, esses dias na fila da lotérica, eu achei uma sacola com umas coisas que eu estava precisando mesmo, mas entreguei para a moça da lotérica, não levei para casa nada, porque, parabéns, Priscila, porque se você leva, você levaria mais pobreza e maldição, mesmo precisando, pastora, mesmo precisando. Parabéns. Olha aí, gente, que lindo testemunho, ó. Resultado, o ladrão, ele precisa de uma ocasião. Então presta muita atenção aonde o ladrão pode te pegar. Então o ladrão, ele quer te roubar, mas ele precisa que você dê uma brecha para ele. Então, por exemplo, a minha filha andava, né, antigamente, né, Má, com o celular no bolso de trás da calça jeans. Eu dizia para ela: tira isso aí rápido, leva uma bolsa e guarda na bolsa, não pegue celular em público, não pegue celular em lugar movimentado, não pegue na rua. Por quê? Porque hoje estão fazendo isso, eles correm e pegam o que é seu. Então o ladrão, gente, presta atenção nisso, ele precisa de uma ocasião. Então o ladrão é aquela pessoa que ele usa a força, ele pode usar uma arma, como ele pode usar a força. Então ele vem, você abriu uma brecha para ele tem uma oportunidade. O ladrão, ele depende de oportunidade. Vamos supor, você deixa a porta aberta, você deixa a chave debaixo do tapete, você deixa a chave no relógio, você deixa a chave na plantinha, você deixa a chave no buraquinho. Você acha que tudo isso eles não sabem? Então quer dizer, você não vigiou, você orou, mas não vigiou. Aí ele teve uma oportunidade, ele foi lá e deu para entender? A tua casa é bonita, você comprou um monte de coisa boa, mas você não trocou a fechadura, você não pôs um segredo na porta, que isso é importante. Quem tem coisas de valor, procura um chaveiro e pergunta para ele o que é a chave de segredo, ele sabe. Resultado, você não fez isso. Então o ladrão é isso, ó. O ladrão, ele aproveita a oportunidade, ele vai lá e te rouba. A ocasião faz o ladrão, é verdade. Então o ladrão, ele ensina uma coisa para mim e para você essa tarde, que não adianta orar muito e não vigiar nada. O que a Bíblia fala? Orai e vigiai? Não, ela fala vigiai e orai. Pastora, me pegou. O ladrão, ele nos pega quando nós estamos descuidados, quando nós estamos com o braço para fora do carro. Tem lugares de São Paulo que você não pode entrar com o carro com o vidro aberto. Você não pode. Né? Então, vamos supor, você tem que dar uma vigiada. Mas e o roubador, pastor? É diferente? O roubador, ele pensa. Ai, pastor. O roubador, ele é diferente um pouquinho do ladrão. Porque o roubador, ele pensa, ele premedita. Por exemplo, eu vou dar uma... Ele pensa, ele premedita, ele calcula, ele planeja, ele estuda. Tudo que ele faz é muito consciente. O roubador. Ai, pastor, essa palavra não vou gostar. Mas eu vou falar. De hoje em diante vai aumentar o negócio. É para me ajudar e te ajudar. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando você quer pegar um passarinho, o que você faz? Você prepara um alçapão. Quando você quer pegar um rato, o que você faz? Você põe o cheirinho do rato assim, ó, do queijinho, e ele chega e pega ele. O roubador,
ele age desta maneira. O roubador, primeiro, ele te conhece, ele te estuda, ele sabe quando agir. Pastora, então o roubador, o ladrão é um substantivo masculino do indivíduo que rouba, que pega para si o que não lhe pertence. O ladrão usa a ocasião. Vamos supor, o ladrão está dentro da sua casa. Você deu uma saída e não viu, pega. Você confiou para você a sua casa e deu uma saída para ir no mercadinho, você fez isso? Ele vai lá e... Agora, o roubador, ele vai no lugar certo. O roubador, presta atenção, vamos falar sobre roubador de banco, para vocês entenderem um pouquinho que eu estou falando a verdade. O roubador de banco, ele não chega e rouba um banco. Não. Ele sabe a hora que abre, a hora que entra, quem mexe na porta, quem trabalha ali. Ele fica filmando, ele fica estudando, ele sabe as armas de banco, metralhadora, né, sei lá, para cima. Ele tem que estudar, ele procura conhecer códigos, ele precisa conhecer senhas, eles têm aparelhagem. Então, pastora, não entendeu não? Não quero falar muito sobre isso, que também não me agrada falar isso. Então, os roubadores é uma armadilha, tipo um alçapão. É preciso planejar. Geralmente, o roubador, ele te conhece. O roubador, ele faz amizade com você. Antes de uma pessoa entrar num banco, ele já entrou para conhecer aquele banco, ele sabe onde fica tal coisa, tal. O roubador, ele entra na tua casa, ele conhece tua casa, ele conhece todas as tuas coisas. O roubador de casamento, ele conhece teu casamento. O roubador de amizade, ele procura ser sempre o seu melhor amigo. O roubador material seu é aquele que sabe que você ganha, quando você ganha, o dia que você recebe. Cuidado com a sua senha de banco, né? A gente não tem essa vigilância. Eu não tinha mesmo. Senha de banco, né? Senha de cartão, toma cuidado. Roubador. Roubador é aquele que planeja, que te estuda, que te conhece, que não faz as coisas assim como o ladrão. O ladrão vem e faz. O roubador não. Mas a hora que eu falar o outro lado do roubador, você vai chorar. Por enquanto eu vou ficar hoje aqui. Quantos minutos, Mar? São meio-dia, tem meia hora. Nós temos que tomar muito cuidado. Aqueles que roubam as pessoas falando com emoção. Hoje tem curso para a pessoa conquistar o outro, passar o outro para trás, mexer com o lado emocional das pessoas. Roubador que diz, olha, se você entregar tanto, você vai chegar à prosperidade que você quer. Nós temos que tomar muito cuidado. Roubadores de sonhos. Eu acho que vocês entendem um pouquinho do que eu já estou falando, né? Existem roubadores de ministério. Roubadores de ministério. No ministério existem muitos roubadores. Ladrões eu não sei, mas roubador existe. No casamento. Por exemplo, o Judas Iscariotes, ele ficava com a bolsa do ministério de Jesus. Então, o Judas Iscariotes, para quem não sabe, foi um roubador de primeira grandeza. Por quê? Porque ele sabia tudo que entrava ali e ele dizia assim, o que eu vou tirar para mim não vai fazer falta. Jesus e os discípulos não vão passar necessidade, porque se alguém de nós aqui estamos pensando que Jesus foi pobre, ele não foi pobre. Jesus vestiu o melhor linho, a melhor sapato, sandália. Jesus comeu do bom e do melhor, gente, presta atenção nisso. O ministério de Jesus, se ele não tinha tanta prosperidade assim, por que ele precisou de um tesoureiro? Né? Então Jesus foi uma pessoa muito próspera na terra.
Só empresários, mulheres muito ricas cuidaram dele. E cuidavam mesmo. E não fechava a mão, não. E aí Judas era avarento. Tanto que quando Jesus pega aquele perfume que foi ungido ele falou, nossa, olha pra você ver como que o avarento é, ele sabe o preço de tudo, né? Ele falou, nosso Deus, se vendesse esse perfume aí, isso aí é 1 ano de trabalho mínimo. O senhor estaria mais, o ministério estaria mais próspero ainda. Ou então a gente pega esse dinheiro e ajuda os pobres. Qual pobre que ele ajudou, gente? O roubador geralmente ele fica com sermãozinhos miseráveis, tem dó de mim, vamos cuidar dos pobres, mas nunca cuida. Ele prega bonito, mas não faz, né? Ele fala bonito, mas não vive, né? Então é mais ou menos isso, tá?